Eu cumprimento a todos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus pela oportunidade de estar aqui estudando mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. E nós temos aprendido bastante com essas lições. Estamos na penúltima lição, lição de número 12, baseada no livro do profeta Ezequiel, quando nós aprendemos coisas extraordinárias destas profecias. E hoje nós estamos com a lição que tem o título Imersos no Espírito nos Últimos Dias. É uma lição muito empolgante, muito interessante. Eu peço que vocês fiquem atentos, permaneçam aí para que vocês possam extrair alguma coisa importante e extraordinária para o nosso conhecimento, também para o nosso crescimento espiritual, que é de fundamental importância. Aprendemos na lição passada a respeito da visão do templo e o milênio. Esse templo que nós estudamos, vimos, tem todas as características do templo no milênio. O mesmo será construído no milênio, seja no início do milênio, seja no final da grande tribulação. Nós não temos uma data precisa, então temos uma ideia, mas esse templo será construído com certeza. São profecias bíblicas. Ainda existem requisitos desse templo. O grande muro que está lá, chamado de Muro das Lamentações, é justamente uma parte do templo que foi destruído. E a grande esperança de Israel é construir o terceiro templo. Os dois primeiros foram destruídos. E o segundo templo, o terceiro templo, ele será construído nesse período futuro. É a grande esperança, a nossa esperança também, porque nós temos a esperança do milênio, e nós aprendemos muita coisa a esse respeito. E nesta lição, nós vamos tratar de assuntos escatológicos, assuntos espirituais e também assuntos literais. Nós temos que separar muito bem a coisa. A lição que se baseia em Ezequiel 47, os versículos de 1 a 12, nos traz mensagens contundentes. Eu gostaria que vocês pudessem acompanhar ou fazer a leitura sobre esses acontecimentos nesse texto ora citados, porque acompanhando o texto, os versículos de 1 a 12, iremos entender muito bem os tópicos da lição. A mesma tem 3 tópicos. O primeiro fala sobre o aspecto escatológico, o segundo tópico sobre a implicação pneumatológica, e o terceiro tópico sobre o contexto geológico do Vale do Mar Morto. Muito interessante isso. Então, quando nós falamos em imersão no Espírito nos últimos dias, podem ficar certo que o assunto, de forma abrangente, trata do milênio. Trata também do templo durante o milênio. E este milênio, conforme já estudamos na lição passada, é justamente a restauração das coisas. Lembrando que quando nós voltamos lá para o livro de Gênesis, nós encontramos uma sentença do Senhor Jesus Cristo, quando ele diz:
maldita será a terra por causa de ti. Então isso é uma maldição genérica. A terra foi maldita, amaldiçoada por Deus. Então a sobrevivência é uma questão de luta intensa, de disputa, de conflito. Cardos e espinhos produzirão a terra. Então as ervas daninhas, os animais peçonhentos, são consequências da maldição de Deus sobre a terra em função do pecado, em função da queda do homem. E a terra está sob maldição por causa disso. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, ele fala: toda a criação geme. Esta criação que geme, essa criação maldita, essa terra que foi amaldiçoada de uma forma genérica e também específica, porque o Mar Morto é uma consequência da maldição da terra. Há cidades em Israel que é completa ruína, não nasce nada. Isso é consequência do pecado. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar com a sua igreja, no final do Armagedon, então ele irá restaurar esta terra. Irá dar vida às coisas mortas. Então é essa visão que o profeta Ezequiel, ele recebe. E no texto em pauta, o texto básico da lição, ele tem a presença de uma figura enigmática, que tudo indica ser da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que lhe mostra os pormenores do templo, que lhe mostra os acontecimentos. Então, quando nós passamos para esse aspecto escatológico, então o que é que nós aprendemos? É sobre o rio, a nascente do rio, que é descrita justamente nesse contexto. Eu gostaria de ler o texto para ficar mais esclarecido. A partir do versículo 1, diz o seguinte: depois disso, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente, e eis que corriam umas águas desde a banda direita. Quando a Bíblia fala de rio de água, na maioria das vezes, ela fala justamente da presença do Espírito Santo. Fala de abundância, fala de vida. Então nós podemos associar a água com o Espírito Santo e, consequentemente, com a vida. Tudo porque sem água não existe vida. E esta água brotava justamente do templo. Eu quero lembrar, mais uma vez, que esse templo, ora citado aqui, é o templo do milênio. É o templo que foi construído durante o milênio. Mas é um templo literal. É um templo físico. É um templo que será construído na cidade de Jerusalém, aonde a pessoa do Senhor Jesus Cristo literalmente irá governar o mundo. O grande rei, o grande príncipe, o grande imperador, o grande Deus estará sentado
no trono de Davi, naquele templo. Na sequência, diz a lição: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que equivale a aproximadamente 500 metros, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos, e mediu mais 1000, quer dizer 1 quilômetro, e me fez passar pelas águas, águas que me deram pelos joelhos, e mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me dava pelos lombos, e mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu podia atravessar, porque as águas eram, aliás, que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se devia passar a nado. Aí nós podemos entender aqui essa sequência e tirar uma interpretação muito clara, muito simples. Primeiro eu falei que tratava-se do Espírito, tratava-se da vida. E nós podemos ver a efusão do Espírito, a manifestação do Espírito, a presença do Espírito de forma abundante durante o milênio. Observa que as águas começaram um pouquinho pelos tornozelos e foram subindo, subindo, até que ele passou a nado. O livro de Joel diz que nos últimos dias ele irá derramar o seu Espírito sobre toda a carne. E todas as pessoas profetizarão. Isso é o começo. O comecinho da manifestação do Espírito, porque Deus é uma coisa linda, ele sempre dá sob medida, ele vai dar aos poucos. Ele deu durante o Pentecostes, o Espírito se fez presente na igreja, dando vida à igreja, mas chega um momento que vai haver uma restauração completa de todas as coisas, a manifestação plena do Espírito, que acontecerá durante o milênio. Quando ele diz que começou aos pouquinhos e depois ele só passava a nado, isso aí significa dizer a totalidade, o preenchimento, a abundância do Espírito Santo sobre a terra. Porque no milênio haverá paz abundante. No milênio haverá abundante prosperidade. No milênio haverá vida em abundância. No milênio não haverá conflitos, não haverá guerra. Será 1000 anos de intensa paz. Agora vejam a sequência. A partir do versículo 6. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, e de uma e de outra banda. Isso significa prosperidade, riqueza. Então me disse: estas águas saem para a região oriental e descem à campina e entram no mar, e sendo levados ao mar serão as águas, sararão as águas. Quando eu disse que esta água representa o Espírito, logo representa a vida, esse mar que ele se refere aqui é o Mar Morto. E o nome já diz, o Mar Morto é porque não existe vida. Não existe vida porque o elevado teor de sal que se formou ali impossibilita a existência da vida. Esse mar morto, ou a falta de vida neste mar, é uma consequência do pecado humano. Veja que todo pecado tem consequências. Qual foi o pecado humano?
a destruição de Sodoma, porque aquela região ali é justamente onde existiam as cidades de Sodoma e Gomorra, todo aquele vale, toda aquela região do Mar Morto, é justamente as cidades que foram destruídas, que além de Sodoma e Gomorra, tiveram outras cidades. O que aconteceu ali? Uma grande destruição. A Bíblia relata lá em Gênesis que Deus fez chover fogo e enxofre sobre aquelas cidades. Uma cidade riquíssima, uma cidade que tinha metais abundantes no seu subsolo. Então, quando começou a chover fogo e enxofre, uma temperatura elevadíssima, é como se fosse uma explosão nuclear, uma temperatura de milhões de graus Celsius. Isto fez com que os metais no interior da Terra se derretessem. Então, a presença do enxofre com esses metais provocou uma reação química, dando origem a vários sais. Por exemplo, o sal na química chamado de sulfa. Então, quando ele reage com alumínio, sulfa mais alumínio, resulta em um sal com o nome de sulfeto de alumínio. Quando reage com o ferro, vai resultar em um sal, sulfeto de ferro. E assim sucessivamente. De maneira que a enorme quantidade de sal gerado pela destruição, pelo incêndio em Sodoma e Gomorra, que foi levado para o mar, acumulou-se ali e está até hoje. Por isso não existe vida, não há vegetação, devido à grande quantidade de sal naquela região. Aí a gente vê aqui no texto, dizendo que essa água saradora vai se dirigir para o mar. Que coisa linda, né? E vai lhe dar vida. Diz aqui o versículo 9. E será que toda criatura vivente que viver por onde quer que entrares estes dois ribeiros viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão, e viverá todo por onde quer que entre este ribeiro. Versículo 10. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde El-Gedi até El-Eglaim, haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Em resumo, progresso. A região, o mar, o rio que não tinha peixe, é o caso do Mar Morto, não tem nenhum peixe ali. A quantidade de sal é tão grande que a água fica muito densa e tudo que se jogar ali flutua, não afunda, devido ao alto teor de sal. Mas, durante o milênio, no início do milênio, esse rio que brota de onde? Do templo, ele correrá em direção a toda essa região, fertilizando a região, vai nascer plantas, vai nascer árvores, vai ter peixes, vai ter animal, porque será uma vida abundante durante aquele período. E diz aqui no versículo 11, mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão debaixo, deixado para sal. Uma observação, um parênteses. O que foi que o profeta quis dizer com essa mensagem aqui? Observa que ele abre um parênteses. Ele mostrou riqueza, abundância, vida, o sal será dissolvido e essas águas purificadoras, essas águas vivificadoras,
entrarão ali, mas ele disse que haverá uma parte que será lamacentas, terá sal. Nós podemos tirar uma conclusão muito simples aqui, embora muitas pessoas discordem, porque há vários pensamentos a esse respeito, mas o mais provável é a limitação do milênio. Sim, limitação. Porque o milênio, apesar de ser uma vida de paz, uma vida abundante, não há perfeição. Ainda não é perfeição. No milênio, as pessoas estarão se adaptando a ingressar na eternidade. No milênio, vai haver morte. No milênio, vai haver envelhecimento. É claro que as pessoas terão vidas muito longas, mas pessoas irão nascer durante o milênio. Pessoas irão morrer durante o milênio. No final do milênio haverá também um grande conflito, porque pessoas também, embora eles não pequem, mas lá no seu interior, as pessoas que nascem durante o milênio, ou algumas pessoas que não foram 100% convertidas, eles não servirão ao Senhor Jesus de bom grado. Agora, como Satanás estará preso, eles não serão tentados. E por não ser tentados, eles não pecarão, mas guardarão lá dentro de si um certo desvio comportamental que será revelado quando Satanás for solto no final do milênio. Então, talvez esse texto aqui esteja indicando a pequena limitação do milênio, porque a perfeição plena vai acontecer após o milênio, quando nós iremos ingressar na eternidade, quando surgirão novos céus e novas terras. Agora, a outra coisa que a gente pode observar nessa lição de uma riqueza grandíssima, nós podemos observar lá na lição anterior, quando nós estudamos a presença de Deus no templo, depois a sua saída de Deus desse templo, que foi muito triste a sua saída, e nós estudamos também que pelo local que se retirou a glória de Deus, essa glória também entrou. Isso vocês podem observar em lições anteriores. Agora vejamos aqui o que está escrito a partir do versículo 12. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer, e não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Aqui está dizendo saúde plena. Durante o milênio não vai existir hospital. As pessoas não adoecem. Não haverá blindados. Não haverá mísseis. Não haverá guerras. Porque a verdadeira paz estará ali. O próprio Jesus Cristo. A paz personificada na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Essa saúde das nações, essas folhas, chamado de saúde das nações, como relata aqui o profeta Ezequiel, refere-se justamente, não somente a uma saúde espiritual, mas a saúde física, sim, porque as pessoas não vão morrer vitimadas por enfermidade. As pessoas irão morrer em consequência de envelhecimento natural. E como não haverá vírus, nem bactérias, nem coisa semelhante, então as pessoas terão longa vida, longos anos.
É como se ele estivesse restaurando o Éden. O Éden será implantado outra vez no mundo. Agora, uma outra coisa que eu quero deixar para vocês, esclarecer, é justamente sobre a entrada da casa, sobre a porta de bronze, que o profeta Ezequiel relata, a porta pela qual entrou essa figura enigmática. Essa porta permaneceu fechada. É uma coisa interessante, essa porta fechada, aonde entrou a bênção divina, personificada, onde entrou a pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele mostra a exclusividade de Deus. Das 8 portas existentes no templo, uma permanece fechada, que é a porta dourada. O ouro representa a realeza. O ouro representa a presença de Deus. Essa porta fechada vai mostrar justamente que ela está reservada unicamente para o Messias que virá. É ele que vai adentrar por essa porta. Quando ele raiar nas nuvens com poder e grande glória, ele vai assumir o seu lugar, que é de direito, como profeta e rei, e vai assumir o reinado de Israel por direito legal. Por quê? Por direito legal. Porque o Senhor Jesus Cristo é o único descendente de Davi que permanece vivo. Então, ele tem direito ao trono. Então, ele não vai usurpar ao trono. Ele vai adquirir aquilo que lhe é devido, aquilo que lhe é de direito. Cristo assumirá o reinado na sequência, porque ele, sendo descendente da tribo de Judá, ou Judá, descendente de Davi, é ele quem vai assumir o trono de forma legal. Glória a Deus por isso. Então, em síntese, a lição mostra justamente a presença de Deus durante o milênio, a presença do Espírito Santo de uma forma abundante. Todos estarão imersos no Espírito, sem medida, de uma forma extraordinária, e durante esse espaço de tempo, todos estarão se preparando para o julgamento final, que será no trono branco, que futuramente nós iremos abordar sobre isso. E após o final desse julgamento do trono branco, diz a palavra de Deus que esse céu e essa terra passarão com grande estrondo, e descerá dos céus uma nova terra e os novos céus, e não se contarão mais os dias, porque nós iremos ingressar na eternidade para a glória de Deus. Esta é a nossa grande alegria, esta é a nossa grande esperança. Graças a Deus por isso. Que o Senhor vos abençoe. E eu espero que vocês acompanhem cuidadosamente esses ensinos. Nós fizemos uma síntese, eu não quis abordar tópico por tópico, mas fiz uma explanação geral. Primeiro sobre a vida que vai ser abundante, a vida no Mar Morto, sobre o Mar Morto, que terá vida futuramente, porque hoje em dia não existe nenhuma espécie de vida ali, nem de vegetação, mas a partir daquele momento as vidas ressurgirão naquela região. Amém? Que seja essa a nossa grande alegria e a nossa grande esperança. Que Deus vos abençoe e que a palavra de Deus abunde em vossos corações.